Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março de 2022. E nós estamos ao vivo com você a partir de agora com os principais fatos que se tornam notícia aqui na região, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Mais uma edição do Conecta News está à sua disposição. Muito boa noite para você, Beto Guidini. Feliz segunda-feira. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, segunda-feira, 7 de março de 2022. Hoje é dia dos fuzileiros navais. E o nosso pensamento desta noite. Olhe a vida com olhos de gigante e verá que seus objetivos estão mais próximos do que você pensa. E as nossas principais manchetes desta noite de segunda-feira. Começamos pela região. Cotiporã celebra o início de mais um campeonato de futebol de campo. Nas informações do estado do Rio Grande do Sul, a Marinha interdita as balsas que fazem ligação no Rio das Antas, entre Nova Pádua, Nova Roma do Sul e Veranópolis. Pelo esporte, o Inter vence a Aimoré e entra no G4 e ameniza a crise antes do Grenal. E o Grêmio abre semana do clássico com dúvidas na escalação. Nas informações da economia e da agricultura, os países árabes querem aumentar o volume de exportação de fertilizantes para o Brasil. E pela política, Ricardo Lewandowski toma posse como titular do TSE amanhã, terça-feira. Nas informações internacionais, a Rússia divulgou hoje uma lista de países considerados hostis e que serão reembolsados por suas dívidas em rublos russos, que estão em franca decadência. E as matérias dessa noite para abrir os trabalhos da semana, a Monalisa Canali traz no quadro Acontece a atualização das obras na ERS 126 entre Guabiju e Nova Araçá. E também vamos conferir os números do vacinômetro aqui em Nova Prata. E todas as noites nós chegamos até você com o apoio dos nossos parceiros e patrocinadores. A Dilnet Telecom, conectando você ao mundo. Paludo Pneus, qualidade e segurança na rede autorizada Vipal. Revitale, saúde e bem-estar e Grupo do Joelho Mote. Preto Veículos, linha Chevrolet de veículos novos e seminovos. E tá na Roda Pneus, o autocenter completo da nossa região. E começamos pela nossa região. Agora são 20 horas 7 minutos. Temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. E na tarde da sexta-feira, dia 4, reuniram-se para uma importante reunião na Secretaria Municipal de Educação, a secretária Lorene Schaffer Tonin, a secretária adjunta Tatiana Schneider, a coordenadora do transporte escolar, Geni Fratini, e os representantes das empresas terceirizadas que realizam o transporte escolar. Com o retorno recente dos alunos, o início do ano letivo, depois de um bom tempo enfrentando as adversidades trazidas pela pandemia, as primeiras semanas são de ajuste e adequações para oportunizar oferecer o transporte escolar da melhor forma aos alunos. Com esse objetivo, foi discutida a importância de organizar os roteiros e trajetos com tolerância, empatia e diálogo, e na colaboração de pais, alunos, direção, motoristas e empresas. Também foi comentado sobre a importância de providenciar as carteirinhas atualizadas para os estudantes, reforçando a necessidade de atualizar o cadastro com o número de telefone do responsável dos usuários do transporte escolar junto à Secretaria de Educação. Salienta-se que o transporte escolar é de uso exclusivo dos alunos das redes municipal e estadual. Segue-se respeitando as normas do decreto que regulamenta o transporte escolar, observando os protocolos vigentes para a prevenção da Covid-19. Toda e qualquer outra informação referente a esse assunto pode ser buscada junto à Secretaria Municipal de Educação. Nas informações da cidade de Nova Bassano, o destaque fica por conta no avanço da campanha de vacinação infantil realizada no município, onde as crianças de 5 a 11 anos da Escola Cristo Redentor receberam o seu imunizante. Foi na última semana. Lembrando que a campanha de vacinação segue e, em caso de dúvida, você pode entrar em contato com a Secretaria da Saúde. E a Prefeitura de Nova Araçá convida junto com o apoio da CDL e da SIC, convida todas as mulheres para participarem da palestra show em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com o palestrante Giovanni Marcello. A data será no dia 11 de março de 2022,
no horário das 19h30. E o local será no Clube Cerca, lá em Nova Araçá. Nas informações da cidade de Paraí, o destaque fica por conta no início do programa de planejamento familiar, que teve seu start na última semana com a presença do deputado estadual, Dr. Tiago Duarte, que visitou a Unidade Básica de Saúde de Paraí para dar início ao programa de planejamento, que oferece de maneira gratuita, através do Sistema Único de Saúde, contraceptivos do tipo de implante subcutâneo. Após uma palestra, 13 mulheres receberam os primeiros contraceptivos disponibilizados ao município. As mulheres interessadas em participar do programa ainda podem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde da cidade de Paraí. E pela cidade de Guabiju, as escolas municipais de Guabiju voltam às aulas de forma divertida e com muita energia. Foi assim que na semana passada as escolas municipais de Guabiju retornaram às atividades, em um evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação, com a colaboração dos professores da Rede Municipal de Ensino. Os alunos da AMF Basílio Nelson Faversiani e EMEI Mundo da Fantasia, a creche, puderam reencontrar os colegas e se divertirem com a arte do grupo teatral Vivandeiros da Alegria. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Adriane Bavaresco, a Rede Municipal de Ensino está entusiasmada e ansiosa para o reinício das atividades. Abre aspas, estamos trabalhando e nos preparando para alguns meses, juntamente com os professores, direção e coordenação. Participamos de formações, reuniões e fizemos grande esforço para que tudo pudesse acontecer nesse dia tão esperado por todos. Nós desejamos que esse retorno aconteça de forma mais segura possível. Fecha aspas, explicou ela. E em qualquer situação de dúvida, pais e alunos podem entrar em contato com a direção da escola ou com a Secretaria de Educação pelo fone 3272 1266. Muito bem, nas informações também para a cidade de André da Rocha, vem aí o primeiro Fórum de Desenvolvimento Regional Agropecuário. Na próxima quinta-feira, dia 10 de março de 2022, acontecerá o primeiro Fórum de Desenvolvimento Regional Agropecuário de André da Rocha. A médica veterinária Solange Durigon e o ex-deputado federal e ex-ministro da Agricultura e ex-presidente da BPA, senhor Francisco Turra. O evento será realizado no plenário da Câmara Municipal de Vereadores a partir das 19 horas. E pela cidade de Protásio Alves, a parceria do município e moradores para a pavimentação de passeios públicos. O prefeito de Protásio Alves, Itamar Girardi, sancionou a lei que institui a parceria entre o município e os moradores para a pavimentação de passeios públicos. A lei prevê que as obras devem respeitar o formato padrão e que cabe aos moradores a compra do material para a obra com a participação do município nos serviços de terraplenagem, fornecimento de pó, de brita e mão de obra. Os moradores interessados têm prazo de 60 dias a partir de hoje, segunda-feira, dia 7, para se inscreverem junto ao gabinete do prefeito. O prazo para a conclusão da obra é de 1 ano. Nas informações e notícias da cidade de Cotiporã, a celebração pelo início de mais um campeonato de futebol de campo. No último sábado ocorreu em Cotiporã a abertura oficial e a primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Livre 2022. Nesse ano, 7 equipes participam da competição, sendo que todos os jogos serão realizados no campo juvenil. Durante a abertura, as autoridades cotiporanenses ressaltaram a importância e a valorização da prática esportiva, proporcionando momentos de saúde, lazer e integração entre equipes e torcedores. O chute inicial do campeonato foi realizado pelo prefeito Ivelton Zardo e pelo presidente da Liga Cotiporanense de Futebol, Ivo Pitol. O resultado da primeira rodada, Dínamo 2, Palmeiras 0. A América empatou com o Santa Lúcia em 1-1. A próxima rodada ocorre no próximo sábado, dia 12, com início às 14 horas. Confira quais serão os jogos. Santa Cruz e Ipiranga, o Grêmio Fazenda enfrenta o Palmeiras. O Campeonato de Futebol de Campo é uma realização da Liga Cotiporanense de Esportes, com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Educação e Desporto. E pela cidade de Fagundes Varela, o prefeito Nelton Conte recebeu em seu gabinete no dia 25 de fevereiro o prefeito de Vista Alegre do Prata, Adair Zeca, e Jaimir Balbinon, assessor do deputado estadual Dirceu Franciscon.
No encontro, vários assuntos estiveram em pauta, principalmente a busca de recursos para a pavimentação da ERS 355, no trecho entre Fagundes e Vista Alegre do Prata. A parceria entre os dois municípios tem crescido nos últimos meses na busca do seu desenvolvimento e da criação de parcerias que geram qualidade de vida para a população. Muito bem, Beto Guidini, agora para a gente dar início ao quadro Acontece dessa semana, Monalise Canali foi acompanhar uma das principais obras da região. Conta para nós, Beto. Isso mesmo. Após mais de 180 dias do início da obra de pavimentação da ERS 126, que liga Guabiju a Nova Araçá, pouco mais de 2 quilômetros foram pavimentados. O cronograma não está sendo seguido e alguns empecilhos aparecem no decorrer da obra. Vamos conferir. Já são mais de 180 dias após a assinatura de ordem do reinício das obras de pavimentação da RS 126, que liga Guabiju a Nova Araçá. São cerca de 2,3 quilômetros que já foram pavimentados até o momento. Porém, pelo cronograma de obras do Estado, 6 quilômetros deveriam ser concluídos até o final de 2021. Os trabalhos no quilômetro 15, onde está localizado o Forte Morro, praticamente onde inicia o perímetro urbano do município de Guabiju, evoluíram nesta semana. Também, cerca de 600 metros estão praticamente prontos para receber a pavimentação. No momento, as atividades de drenagem, terraplanagem e subbase estão concentrados entre os quilômetros 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A demora para a remoção dos postes que estão no meio do novo percurso está dificultando a colocação do material e deixando a via perigosa. A RGE esclarece que recebeu o pedido da primeira etapa das obras na estrada, a qual possui adequação dos postes previstas com conclusão até o final de março. Ressalta que, para prosseguir com as adequações necessárias na rede elétrica, precisa receber o projeto completo, o que já é de conhecimento do DAIR. Beto Guidini, a previsão era que 6 quilômetros estariam prontos e a reportagem mostrou que a gente está bem longe da meta, né? Só 2 quilômetros, né, Thiago? Muito bem, a gente é brasileiro e segue acreditando, né, Beto? Isso mesmo. E a seguir, a Fazenda Souza é campeã dos Jogos Coloniais da Festa da Uva 2022. A Maria interdita a balsa no Rio das Antas, entre Nova Pádua e Nova Roma do Sul. E o governo do Rio Grande do Sul diz que a primeira hipótese é reconstruir a sede da SSP, a Secretaria de Segurança Pública, no terreno após implosão. Tudo isso no próximo bloco. Continue com a gente. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Férias. Como é bom poder aproveitar esses momentos com segurança e tranquilidade. Nós da Tá na Roda oferecemos todas as manutenções necessárias para o seu automóvel com alta tecnologia e serviços que você pode confiar. Esteja seguro, passe na Tá na Roda.
Preparem-se! Delta apresenta Golden Flashback, o melhor dos anos 70, 80 e 90. Sábado 12 de março, no estúdio Live Delta em Nova Prata. DJ convidado Al Ross. Apoio Ali Consórcios, Pedra e Arte, Schneider Máquinas. Realização Delta. Ingressos à venda, Postinho e Brava em Veranópolis. Point em Nova Prata. Posto Rota 324 em Nova Bassano. E reservas de mesas e backstage no 996887118. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta. Com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo o conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você! Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Seguimos nesse segundo bloco agora com as notícias aqui do estado do Rio Grande do Sul, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 20 horas 22 minutos. Temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. Só faltava ser 22 graus Pois também, é, né? E a Fazenda Souza é a campeã dos Jogos Coloniais da Festa da Uva 2022. Na manhã do domingo aconteceu o final dos Jogos Coloniais da Festa da Uva 2022. A competição, que passou por todos os distritos, teve a sua final na Rua Sinimbu, na Praça Dante Alighieri. Os competidores de todos os distritos disputaram as modalidades como fazer bigui, debrulhar milho, corrida de carriola, corrida de trator. O evento contou com a presença da rainha Priscila Zanol e das princesas Bianca Fabro Ott e Bruna Malman. Entre as autoridades estavam o secretário estadual de Esporte e Lazer, Danley de Deus. A princesa Bruna Malman também participou da modalidade feminina no arremesso de queijo e garantiu seu lugar no pódio. O distrito vencedor da competição foi Fazenda Souza. Os vencedores de cada modalidade receberam medalhas pela participação e o distrito campeão ganhou R$10 mil. Os recursos serão direcionados à escola municipal da localidade. Muito bem, findada mais uma edição da Festa da Uva. Seguimos pelas informações e, para quem não conhece, no interior, entre Veranópolis, Nova Pádua e Nova Roma do Sul, existem as balsas que fazem a ligação através do Rio das Antas. E as duas balsas foram interditadas pela Marinha do Brasil no dia de ontem. Uma delas fica no acesso entre Nova Roma e Nova Pádua e na outra a Veranópolis. Segundo os fiscais da Marinha, a interdição se deu por conta da falta do cartão de tripulação de segurança, o CTS, um certificado que autoriza a utilização da plataforma e também ofere a segurança a esse tipo de embarcação. Conforme o prefeito de Nova Roma do Sul, Douglas Fávero Pazucchi, esse documento foi solicitado ainda em 2020. A prefeitura aguarda a chegada da CTS. Outra alegação da Marinha para interdição foi o mau estado de conservação das balsas. Porém, ainda conforme o prefeito, uma das balsas passou por reforma recentemente e a prefeitura sempre se preocupou com o cuidado nas embarcações. De acordo com o prefeito, reformas e reparos foram feitos nos últimos anos. A administração de Nova Roma alegou que tomará as providências a partir de hoje para que a situação se normalize e as pessoas voltem a poder utilizar as balsas que fazem uma ligação importante entre as cidades. Isso mesmo. E o governo do Rio Grande do Sul disse que a primeira hipótese é reconstruir a sede da SSP no terreno após a implosão.
Minutos após a implosão, o governador em exercício e secretário estadual de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, já apontava o futuro do terreno onde ficava o prédio da Secretaria de Segurança Pública, a SSP, destruindo por um incêndio em julho do ano passado. A primeira hipótese é a possibilidade de reconstruirmos a SSP neste mesmo local, diz ele, e informou a imprensa no domingo. Segundo ele, o destino da área será definido até o final do mês. E segunda opção, aventada por Ranolfo, é a venda do terreno. É uma área pública que tem um valor considerável. Poderemos transacionar, permutar ou uma área com uma nova secretaria possa ser construída, assim como termos feito presídios pelo Estado, relatou ele. A terceira alternativa é a permuta por uma área que tenha uma edificação já construída. Antes de mais nada, no entanto, o governador em exercício destaca que o foco do trabalho não é a remoção das cerca de 20 mil toneladas de entulho que repousam no local pós-implosão. Abre aspas. Serão necessários de 30 a 40 dias para retirar todo o material, fecha aspas, explicou ele. Muito bem, uma das atrações ontem nas redes sociais aí de Porto Alegre e de todo o estado do Rio Grande do Sul foi a implosão do prédio da Secretaria de Segurança Pública. Um abraço para o nosso telespectador Felipe Kel, que atuou na frente nesse prédio que estava sendo implodido por conta de trabalhar na secretaria. Um abraço, Felipe. E um abraço, Beto, também para a dona Mirene Vera Furlaneto, que está nos acompanhando. Sempre um abraço para a Mirene. Nas informações da segurança, a Polícia Rodoviária Federal flagra aí um crime de uma maneira incomum. 209 quilos de maconha foram abordados em um carro que estava abandonado na cidade de Canoas. Conforme a PRF, nessa segunda-feira, houve a interceptação da droga que estava em um veículo abandonado. Na tarde do último sábado, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal localizou um Chevrolet Corsa com placas de Porto Alegre que estava parado com um pneu furado no trecho da rodovia. Na vistoria, a maconha foi encontrada no banco traseiro e no porta-mala. Não havia ninguém no veículo. E agora falando sobre esportes. O Inter vence o Aimoré e entra no G4 e ameniza a crise antes do Grenal. Em turbulência, após a eliminação da Copa do Brasil, o Inter venceu o Aimoré por 1-0 e amenizou a crise interna e a pressão sobre o técnico Alexandre Medina na noite chuvosa deste domingo, no estádio Beira-Rio, pela 10ª rodada do Gauchão 2022. Com a vitória, o Colorado subiu para a terceira colocação com 15 pontos e volta a vencer depois de 3 jogos na temporada. Na quarta-feira, a equipe de Medina encara o Grêmio, vice-líder em jogo atrasado da 9ª rodada, às 21 horas. Do lado do Índio Capilé, a situação é delicada. A derrota deixa o time na 9ª colocação com 11 pontos, ainda ameaçado pelo Z2. Sob fortes vaias e protestos, especialmente no começo, o Inter teve uma atuação segura, sem sofrer sustos, para triunfar por 1-0 com o gol do atacante Davi, por 35 minutos da primeira etapa. E do lado tricolor, o Grêmio tem dúvidas na escalação para o Grenal que ocorre nessa semana. O começo dos trabalhos aí no CT do Grêmio será de dúvidas para o técnico Roger Machado, de qual equipe colocar em campo no estádio Beira-Rio, quarta-feira às 21 horas. Das duas atuações ruins em sequência, o time gremista terá 2 dias de treinamento para corrigir os problemas apresentados nos últimos duelos. O centroavante Diego Souza deixou o campo contra o Novo Hamburgo com problemas musculares e dificilmente irá se recuperar a tempo do próximo jogo. O atacante Ferreirinha disse que não joga desde a partida contra o Juventude no começo do mês e segue em trabalho de preparação e ainda não tem a sua presença garantida no Clássico. Com o argentino Diego Turin suspenso, a tendência é que o jovem Elias seja escolhido para a titularidade no ataque, ao lado de Janderson e Rildo, caso Ferreira não se recupere. O meio-campo, onde Roger deverá trabalhar as alternativas de mudança. Os jovens Bitelo, Gabriel Silva e Campas são as opções que concorrem para formar o setor, junto com Thiago Santos, Vila Sante, Lucas Silva e Benítez. O Grêmio e o Inter que chegam numa péssima fase para esse Grenal, Beto Guidinho. Isso mesmo, Thiago. E agora são 20 horas e 30 minutos. A nossa equipe conversou com a secretária de Saúde do município aqui de Nova Prata, Jace Fagundes,
que nos fala sobre a situação pós-carnaval, bem como sobre o vacinômetro até o momento. Além disso, a secretária deixa um pedido à população. Vamos conferir. No quadro Acontece de hoje, conversamos com a secretária de Saúde aqui do município de Nova Prata, Jace Fagundes, que vai nos tirar algumas dúvidas com relação ao pós-carnaval e também sobre o vacinômetro do município. Vamos conferir. Até esse momento, nós não tivemos grandes reflexos no aumento de número de casos Covid. Eles têm se mantido estáveis, né? A partir dessa semana, então, que nós vamos começar a observar algum reflexo em relação a carnaval. Bom, em relação à vacinação Covid, nós já recebemos mais de 57 mil doses entre primeira, segunda e terceira doses. De primeira dose, nós aplicamos 100% das doses recebidas, mais de 21 mil doses. Em relação às segundas doses, nós aplicamos mais de 99% de doses recebidas. Sobre as doses únicas lá do ano passado, da Janssen, então nós aplicamos 100%. E de doses de reforço, aqui as terceiras doses, nós já recebemos mais de 12 mil e aplicamos 97,45%. De doses pediátricas, nós aplicamos 52,29%. E tivemos algumas doses desde o ano passado, então o somatório, doses devolvidas, mais de 3 mil doses. Isso significa o seguinte: a 5ª Coordenadoria, a Secretaria Estadual de Saúde, solicita que o município devolva a 5ª Coordenadoria quando a dose está próxima do vencimento e não foi aplicada, para que aconteça um remanejo entre os municípios, né, e essa dose não se perca. Então, é muito importante que as pessoas acompanhem na carteirinha de vacinação a data para aplicar a segunda e terceira dose, que busque a sua unidade de saúde para verificar qual que será a data de aplicação. E também pode acompanhar nas redes sociais do município, o Instagram, o Facebook, tem as rádios também que divulgam, né, importantíssimo. E caso a pessoa não tenha tomado ainda a primeira dose, ela precisa deixar no posto de saúde a qual ela pertence o seu nome e o seu telefone. De tempos em tempos, a Secretaria Estadual de Saúde envia para os municípios um quantitativo conforme a lista de espera para que se aplique primeiras doses, porque nós não podemos pegar uma segunda ou uma terceira dose e aplicar como primeira. Acaba interferindo, então, no nosso cronograma, se isso acontecer. Nós sempre orientamos que os pais e as mães procurem o médico pediatra da criança para conversar, tirar todas as dúvidas. Nós temos também nas unidades de saúde as enfermeiras e os profissionais médicos que podem auxiliar para que os pais tomem a decisão, então, de que o seu filho tome ou não a dose. Exatamente, o cuidado segue, né? O uso de máscara, manter o distanciamento, evitar aglomerações, todos esses cuidados continuam, independente de ter tomado 1, 2 ou 3 doses da vacina. Muito bem, agora seguimos com as informações e as cotações do mercado financeiro num oferecimento especial de Adilnet Telecom, Paludo Pneus, Revitale e Grupo do Joelho Mote, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos. E é claro, tá na roda Pneus, Beto. Começamos pelo dólar. O dólar fechou hoje a R$ 5,08. O euro a 5,53 e a libra R$ 6,15. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 211, mínimo R$ 194, o milho máximo R$ 100 e mínimo R$ 98. O arroz máximo R$ 74,70, mínimo R$ 73,65. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 303,50, mínimo R$ 298. E a arroba da vaca máximo R$ 280 e mínimo R$ 268. Bem, não é surpresa, o mercado financeiro segue em franca derrocada até que a questão na Ucrânia não seja resolvida e não se tem nem sinais de quando isso vai ocorrer.
O resultado se reflete nas bolsas de valores ao redor do mundo. Ibovespa no Brasil, queda de 2,52% na casa dos 111 mil pontos. Dow Jones, queda de 2,37% em Nova York. Também Nasdaq, queda de 3,62%. As bolsas europeias todas fecharam no negativo. Na Ásia, Nikkei em Tóquio, queda de 2,94% e a chinesa Xangai, queda de 2,17%, num reflexo do atual momento em que estamos vivendo em nível mundial. E a seguir, Ricardo Lewandowski toma posse como titular do TSE amanhã, terça-feira. E o Rio de Janeiro foi a primeira capital do país a desobrigar por completo o uso do equipamento de proteção individual contra a Covid-19. E o preço do gás natural europeu volta a bater recorde histórico. Tudo isso no próximo bloco. Voltamos já. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Preparem-se! Delta apresenta Golden Flashback, o melhor dos anos 70, 80 e 90. Sábado 12 de março, no estúdio Live Delta em Nova Prata. DJ convidado Al Ross. Apoio Ali Consórcios, Pedra e Arte, Schneider Máquinas. Realização Delta. Ingressos à venda, Postinho e Brava em Veranópolis. Point em Nova Prata. Posto Rota 324 em Nova Bassano. E reservas de mesas e backstage no 99688-7118. Ah, férias! Como é bom poder aproveitar esses momentos com segurança e tranquilidade. Nós da Tá Na Roda oferecemos todas as manutenções necessárias para o seu automóvel com alta tecnologia e serviços que você pode confiar. Esteja seguro, passe na Tá Na Roda. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta. Com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo o conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, nós vamos para o último bloco do nosso Conecta News da noite desta segunda-feira, esperando um temporal, porque lá fora a noite está mais escura do que de costume. Beto Guidini trazendo as notícias do Brasil e do mundo. Isso mesmo. Agora são 20 horas e 39 minutos. Ricardo Lewandowski toma posse como titular do TSE nesta terça-feira. O ministro Ricardo Lewandowski do STF, Supremo Tribunal Federal, tomará posse como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral TSE amanhã, terça-feira. O magistrado, que já atua na corte como membro substituto, mas agora terá uma cadeira de titular.
Essa é mais uma das mudanças realizadas no plenário. A posse do magistrado ocorrerá no começo da noite, pouco antes da sessão plenária. Em razão da pandemia, o evento será realizado com a presença de convidados, sem convidados. Então, o presidente do TSE é o ministro Edson Fachin, que substitui Luiz Roberto Barroso em 22 de fevereiro deste ano. E Alexandre de Moraes assumiu como vice. E em agosto deste ano, Moraes assumirá o comando da Corte para conduzir as eleições gerais de 2022. Lewandowski ocupará a cadeira deixada por Barroso. Cada ministro do Supremo fica no TSE por 2 anos, o tempo do mandato. Os cargos de presidente e vice-presidente ocorrem por meio de revezamento. O ministro Lewandowski atuará como membro efetivo da Corte Eleitoral pela segunda vez. Em 2010, ele foi responsável por conduzir as eleições gerais. Muito bem, seguimos com as notícias. E o Rio de Janeiro continua lindo, Beto Guidini? É verdade, parece que está mais bonito agora. Agora a cidade carioca retira a obrigatoriedade de uso de máscara em locais fechados. O decreto foi publicado no dia de hoje, na edição extra do Diário Oficial do município, dizendo que máscaras não precisam mais serem utilizadas em locais fechados. A decisão segue a recomendação do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura Carioca. O prefeito Eduardo Paes afirmou na sua publicação no Twitter que o passaporte de vacinação deixará de ser exigido na cidade quando a dose de reforço atingir 70% de toda a população. O Rio de Janeiro foi a primeira capital do país a desobrigar por completo o uso do equipamento de proteção individual contra a Covid-19. Será que estamos chegando no fim, Beto Guidini? Tomara que sim, Thiago. E agora uma coisa que está complicada lá na Europa. O preço do gás natural europeu volta a bater recorde histórico. O preço do gás natural voltou a bater um recorde histórico no mercado europeu no momento em que os Estados Unidos e a União Europeia debatem-se com sanções à energia russa pela invasão à Ucrânia. O temor de problemas nas exportações procedentes da Rússia, que fornece 40% das importações do gás europeu, provocou a disparada do preço do gás em referência na Europa. O TTF holandês, que subiu a mais de 60% e atingiu um novo recorde de 345 euros o megawatt-hora. Pouco depois, o gás europeu era negociado a 280 euros e, ao mesmo tempo, o barril de petróleo do tipo Brent do Mar do Norte se aproximou dos 140 dólares, o maior nível em quase 14 anos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que a Casa Branca e seus aliados estão em negociações para proibir as importações de petróleo e gás da Rússia devido à invasão da Ucrânia. E a Rússia é um dos principais fornecedores de gás natural e um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Muito bem, seguindo o impasse e as novas tendências de mercado vinculado às commodities e outros produtos, os países árabes querem aumentar a exportação de fertilizantes para o Brasil. Os países árabes têm interesse e potencial em ampliar a exportação de fertilizantes para o Brasil, avaliou a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Entre os países que podem atender a demanda brasileira com o fornecimento, existem 3 principais nutrientes buscados: os nitrogenados, os fosfatados e os potássicos. De acordo com a Câmara de Importação e Entrenegócio Relacional, não houve o detalhamento dos volumes a serem importados. Entre os países que poderiam exportar para o Brasil atualmente, foram citados o Marrocos, o Egito, a Jordânia, Omã e o Catar. Eles possuem uma produção que seria suficiente para atender o Brasil. Se trabalhar o mercado com estes países, o país consegue compensar parte do volume que perde diante das dificuldades de exportação aplicadas pela Rússia nesse momento. E a negociação entre Rússia e Ucrânia termina com resultados positivos sobre corredores humanitários. A terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia foi concluída nesta segunda-feira com alguns resultados positivos nos corredores humanitários, anunciou no Twitter Mikhailo Podolyak, membro da delegação ucraniana. Abre aspas. Conseguimos alguns resultados positivos na logística dos corredores humanitários, fecha aspas, disse ele, assessor da presidência ucraniana. Por outro lado, o negociador russo Vladimir Medinsky considerou que o encontro entre os países não correspondeu às expectativas da Rússia.
Disse ele, esperamos que da próxima vez possamos fazer um avanço mais significativo, acrescentou ele em uma entrevista coletiva. E durante a segunda rodada de negociações, na última quinta-feira, os negociadores russos e ucranianos concordaram com o estabelecimento de corredores humanitários para a saída de civis e com o término temporário das hostilidades ao longo das rotas de retirada. Muito bem, Beto Guidini, a coisa continua feia por lá e os vídeos que a gente recebe em tempo real mostram aí, por exemplo, hoje veio para a internet um vídeo de uma família inteira vitimada por um bombardeio russo e isso acaba se replicando em nível mundial e nós temos que pedir um cessar-fogo imediato. Para você que ainda não está entendendo o contexto de todo esse conflito, logo mais o ponto a ponto numa edição especial para falar só sobre essa guerra entre Rússia e Ucrânia. E por falar nesse assunto, né, nós tivemos uma série de sanções econômicas impostas pelos países ocidentais à Rússia, com congelamento de ativos, bloqueio de exportações, fechamento de relações comerciais. Agora veio a resposta do país russo. De acordo com as informações, a Rússia adotou uma lista de países hostis que serão reembolsados em rublos. As autoridades russas estabeleceram uma lista de países considerados como perigosos por Moscou e quais os indivíduos e empresas poderão pagar suas dívidas em rublos, a moeda que perdeu 45% desde janeiro de valor de mercado, informou o governo russo nesta segunda-feira. A lista de países elaborada a partir de um decreto presidencial refere a um procedimento provisório. Inclui os países da União Europeia, a Austrália, os Estados Unidos, o Canadá, a Suíça e o Japão. Para isso, o devedor pode solicitar a um banco russo que cria uma conta especial em rublos em nome do credor estrangeiro e lhe envia um pagamento na moeda russa pelo valor devido à taxa de câmbio do dia em questão, conforme indicado pelo Banco Central local. Essa medida será aplicada aos pagamentos superiores a 10 milhões de rublos por mês. Trata-se de uma das primeiras respostas russas às sanções econômicas sem precedentes impostas por vários países estrangeiros após a intervenção militar na Ucrânia. As sanções causaram a desvalorização histórica do rublo e são acompanhadas pelo congelamento de parte dos fundos das autoridades no exterior, o que impede o Banco Central de sustentar a moeda russa. A moeda russa era negociada na manhã de hoje a 137,70 rublos por dólar. Desde 1º de janeiro, a moeda local perdeu 45% do valor e nós vamos falar também sobre sanções econômicas logo mais no ponto a ponto. E uma coisa bem trágica que aconteceu aqui, Thiago, sobe para 26 o número de feridos em briga entre torcedores durante partida do Campeonato Mexicano. Uma briga generalizada em uma partida de futebol no México, disputada pelos clubes Querétaro e Atlas na noite de sábado, deixou 26 pessoas feridas e nenhuma morte, disse no domingo o governador do estado central, né? E segundo Maurício Cury, o balanço desse evento, até o momento seguinte, 26 pessoas que necessitaram de atendimento médico hospitalar, 24 são homens e 2 mulheres. Desses 26, 3 já receberam alta, e dos 23 ainda internados, 13 estão em estado grave, 10 delicado e 10 restantes sem gravidade, afirmou o político em entrevista coletiva e reiterou que até agora não houve mortes devido à briga que obrigou à paralisação da partida da 9ª rodada do torneio Clausura 2022. Abre aspas, é uma tragédia porque, embora não haja mortes, não podemos dizer que não é uma tragédia e não podemos permitir que se politize isso. E no sábado, a Proteção Civil do Estado havia dito que 22 pessoas teriam sido feridas na briga, que começou aos 18 minutos do segundo tempo, quando começou um confronto entre torcedores dos dois clubes nas arquibancadas no momento em que a Atlas vencia por 1-0, sem condições de impedir a violência. Aos poucos, funcionários de segurança do estádio liberaram o acesso ao gramado para que as pessoas conseguissem alguma proteção. Aterradoras imagens aí desse evento, desse confronto que ocorreu. Por bem, não foi num estádio brasileiro e fica sempre a responsabilidade que as autoridades têm que manter o controle sobre essa massa que se infla de acordo com a opção futebolística. Eu já vi muita gente, né, trazer maus sentimentos à tona, Beto Guidini,
mas nada é comparado a um estádio de futebol lotado, onde o ódio e a raiva do oponente se tornam tão grandes e, quando levados a cabo, fazem com que essas imagens trágicas percorram os nossos telefones, as televisões e, enfim, trazendo aí mais uma tragédia dentro dos campos de futebol. Eu vou indo para o Estúdio 2, Beto Guidini, dentro de alguns instantes, ponto a ponto, e tu traz para nós a nominata de hoje. Uma boa noite e até amanhã, Beto. Uma boa noite, Thiago. Um bom programa. E a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, 8 de março, será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19 graus. Já a máxima poderá chegar aos 32 graus. Neste momento, fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E acompanhe na sequência do programa Ponto a Ponto com o Thiago Zilli. Os convidados de hoje, Leonardo Bock, Lindon Bonsoni, Alexandre Mantovani e Attila Kogan. O assunto, guerra, Rússia e Ucrânia. Johnny, obrigado sempre pelo seu ótimo trabalho da técnica. Uma boa noite, se cuidem e até terça.